Olá, meus amigos, estamos de volta. Vamos falar do título 4 do nosso regimento interno da Alerj. Estou indo de 2 em 2, né? De 2 em 2 eu faço, leio, organizo os slides, venho para cá, gravo e passo a informação para vocês. Está uma média boa, né? Eu também nunca abri o regimento interno da Alerj na minha vida. O que eu estou fazendo, você como candidato deve fazer também. Você não deve acreditar só no feeling do professor, não, ok? Eu estou indo lá, estou abrindo mão de alguns artigos aqui, parágrafos lá que eu não acho tão interessante, estou tentando buscar artigos que seriam fáceis de se formar questões de concurso, faça isso também. Agora, no mínimo, se limite a essas aulas, né? Pô, estude alguma coisa sobre o regimento interno. Joga lá o nosso slide para conhecermos o título 4. Olha aí, Resolução 810 de 97, nosso regimento interno da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Título 4 fala das proposições e processo legislativo. Vai do artigo 83 ao 116 do regimento interno. É ali que nós vamos encontrar proposta de emenda, de lei, de decreto legislativo, de resolução, de lei delegada, de indicações legislativas, recursos, requerimentos. Olha aí, as tais indicações legislativas que vimos no título 3, requerimento também visto no título 3, ok? Vamos trabalhar todas essas figuras, então, aqui no título 4. O título 4 começa com o artigo 83 dizendo: a proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Alerj ou suas comissões, conforme o caso. Então, proposição é a matéria que vai ser votada no plenário, ok? É a matéria sujeita à deliberação da Assembleia Legislativa e de suas comissões. Um exemplo de proposição, projeto de lei solicitado por um parlamentar. Olha, uma proposição, ok? Muito bem, parágrafo, isso chama atenção, tá? Parágrafo, aliás, minto, artigo 84, aliás, minto, antes de ir para o 84, volta aqui no slide, por favor, olha lá, parágrafo 1º, olha aí abaixo. As proposições poderão consistir em propostas de emenda à Constituição, projeto de lei complementar, projeto de lei, olha o exemplo que eu te dei, projeto de lei, projeto de resolução, projeto de decreto legislativo, projeto de lei delegada, emendas, indicações legislativas, requerimentos e recursos. Olha aí, daí a ideia desse contexto que está aí. Então, proposição é um projeto apresentado pelo parlamentar, às vezes até por iniciativa popular, como todos sabemos que seja possível, né? Para ser apreciado pela Assembleia Legislativa, como ele diz no 83, toda matéria sujeita à deliberação da Assembleia e de suas comissões. É uma proposição. Agora, interessante é destacar no artigo 84 o seguinte, joga lá o nosso slide, não se admitirão proposições. Legal, né? Temas que não serão objetos de análise. Matéria antirregimental, matéria alheia à competência da Alerj, matéria que analise delegação a outro poder de atribuição privativa do Legislativo, delegação da função legislativa, como simplificamos aí no slide. Inciso 4º, que contenham expressões ofensivas a quem quer que seja, entre outras. São 8 os incisos. Volta aqui. Olha só. Inciso 5º, aludindo a qualquer dispositivo legal, não se façam acompanhar de sua tramitação. Fazendo menção a contratos ou concessões, não transcrevam por extenso. Quando redigidas de modo que não se saiba, com a simples leitura, qual a providência objetivada? Isso é ótimo, quando o cara não sabe nem escrever o que está pedindo, ninguém entendeu nada. Olha lá. E 8º, quando se tratando de substitutivo, emenda ou subemenda, não guardem direta relação com a proposição. Interessante, esse último inciso podia ter sido mencionado, ok? Nos demais eu acho que valeu a pena abrir mão, porque o que chama atenção realmente são os 4 primeiros que não poderão ser objeto, então, de proposição. Parágrafo, aliás, é o artigo 84 do RI, ok? Então, importante tal detalhamento. Agora, vamos lá. No artigo 87, nós temos as formas desta proposição
para ver a sua tramitação. Então, joga lá o nosso slide, olha só a ideia, artigo 87, as proposições serão submetidas ao seguinte regime de tramitação: urgência, tramitação especial, prioridade e tramitação ordinária. Olha aí, você não acha que é uma boa para fazer uma múltipla escolha? Letra A, urgência, prioridade, tramitação especial e a última, tramitação ordinária. Olha aí, certo ou errado? Errado, eu troquei A2 e A3, ok? Letra B, tramitação ordinária, urgência, tramitação especial e prioridade. Olha lá, e assim vai, eu vou brincar com a ordem, até chegar uma linha que me fale urgência, tramitação especial, prioridade e tramitação ordinária, com base no artigo 87 do Regimento Interno. Perceberam por que eu pincei esse artigo 87 para fazer esse slide e não deixá-lo passar em branco? Porque não é difícil fazer uma múltipla escolha nesse contexto. Professor, isso é pura decoreba. Bem-vindo ao mundo real de concurso público. Eles estão exigindo mais decoreba do que qualquer outra coisa. Virou loteria. Essas instituições que fazem concurso não sabem mais perguntar. Por isso fazem isso. Correm lá na legislação, pisam o inciso e acabou. Olha lá, não está na prova lá, na matéria que tem que estudar regimento interno? Barbada, meu irmão. Abra o regimento interno, mesmo sem saber o que eu estou lendo, meu irmão. Aponta aqui, ó, artigo 87. Oh, beleza, múltipla escolha disso aqui, faz e acabou. Se é útil, se não é, o cara não está nem aí, ele resolveu o problema dele. Ele fez a questão e ganhou o dinheirinho dele fazendo questão, ok? E você que decore, você que se vire. Por isso que eu venho falando, concurso público está virando loteria e isso ninguém merece, ok? Nem o candidato, nem o poder público. Porque o resultado de loteria, meu irmão, ninguém sabe o que vai dar, ok? Esse é que é o problema. Quem é que eu estou levando para dentro do serviço público? É uma tristeza, ok? Tem que trabalhar o conhecimento e não a mera decoreba. Paciência, quem está na chuva para se molhar, vamos nos adaptar a esse modelo, ok? Bom, destaco também o artigo 90. A matéria constante de projeto de lei rejeitado ou que não for sancionado, assim como o constante do projeto de lei complementar rejeitado ou havido por prejudicado, somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta de membros da Assembleia. Normalmente se fala que não pode ser objeto de nova proposição na mesma sessão legislativa, né? Mas vejam que na mesma sessão legislativa, desde que tenha maioria absoluta de membros da Assembleia, ele poderá ser novamente apresentado, ok? Então, detalhe interessante, o artigo 90, não fiz o slide sobre o 90, mas não gostaria de passar em branco sobre ele. Bom, nós não vamos analisar todas aquelas proposições, né? Então é claro que a gente vai chamar a sua atenção para a proposta de emenda à Constituição, que está lá no artigo 92. Joga lá o nosso slide, por favor. Proposta de emenda constitucional. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 dos membros da Assembleia, do governador do Estado e mais da metade das câmaras municipais do Estado, manifestando-se cada uma delas por maioria relativa de seus membros. Ok? Mas então, quem pode propor emenda à Constituição? 1/3 de membros da LERJ, governador do Estado e mais da metade das câmaras municipais do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos o quê? 92 municípios, se não me engano, hein? Você vê como é coisa pra caramba, hein? Haja associação de prefeitos para tentar, né, reunir essa aprovação das câmaras municipais para a proposta de uma emenda à Constituição do Estado do Rio de Janeiro, ok? Mas esses são aqueles que podem efetivamente solicitar. Aí vem informação importante, parágrafo 1º. Em qualquer caso, a proposta de emenda será discutida e votada em 2 turnos, considerando-se aprovada quando obtiver em ambas as votações votos favoráveis de 3/5 dos membros da Assembleia Legislativa. Volta lá no slide, olha lá, discussão votada então em 2 turnos, votos favoráveis de 3/5 dos membros da LERJ e promulgada pela mesa diretora, hein? Parágrafo 2º desse 92, olha aqui, a emenda à Constituição será promulgada pela mesa,
com o respectivo número de ordem. Nada de passar para governador, promulgar emenda, coisa nenhuma. A própria casa, via mesa diretora, é que vai promulgar a emenda à Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Ok? Bom, aí ele trabalha projetos de lei delegada, e eu vou chamar a sua atenção para os artigos 96 e 97 do RI, que trabalha proposição de projeto de decreto legislativo e proposição de resolução. E vou tentar enxergar diferenças. A gente já falou sobre isso, né? Lá naquela aula de apresentação, né? Do nosso objetivo aqui no regimento interno da Assembleia Legislativa, porque aqui é um regimento interno, é colocado em vigor por resolução, não é isso? Então costuma-se falar que decreto legislativo tem mais efeito externo, enquanto que a resolução tem mais o efeito interno, né? Muito usual essa colocação. Vamos ver se o regimento me traz outras informações. Então joga lá o nosso slide, olha aqui, aproveito para trazer exatamente nesse contexto, olha lá, diferença entre decreto legislativo e resolução. E olha só que interessante, diz o 96 do RI que esse decreto legislativo é matéria de competência exclusiva do Poder Legislativo. Enquanto que no 97 ele fala que é matéria de competência privativa da Assembleia. Muito interessante, né? Pergunta, qual seria a diferença entre o Poder Legislativo e a Assembleia Legislativa? Difícil, hein? Difícil achar a diferença aí, hein? Qual é a diferença entre competência exclusiva e competência privativa? Bom, aí você já tem o maior estudo, né? Direito constitucional adora falar isso. A gente pode até lembrar, fazendo uso de nossa Constituição, quando lá, no artigo 22 de nossa Constituição, ela trabalha a competência privativa da União legislar sobre. E aí me elenca lá 29 incisos de competência privativa da União para legislar. O que chama atenção é o parágrafo único do 22. A lei complementar poderá autorizar estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Então, por lei complementar, a competência privativa pode ser delegada. A competência privativa pode ser delegada. Já a competência exclusiva não pode ser delegada. A expressão exclusiva não aparece em artigo nenhum, né? Você tem o 21, que fala compete à União, muitos ligam exclusiva aqui, só que eu estou falando de legislar. E o que eu tenho no 21 é mais atos de execução do que atos de legislar, ok? Quer dizer, então, a exclusiva seria indelegável. Seria matéria indelegável, ok? Agora, será que isso se encaixa a diferença de decreto legislativo para resolução? Olha, se é isso que ele queria dizer ou não, não interessa, está escrito aqui. Se a competência exclusiva é indelegável e a privativa é delegável e isso se encaixa aqui, isso é uma outra história. Mas eu achei uma forma de traçar essa diferença, por força da redação. Vamos ler de novo? Olha aqui. Aliás, pela primeira vez, né? 96. Projeto de decreto legislativo é a proposição prevista no 99, inciso 24 da Constituição do Estado. Engraçadíssimo, porque o 99 fala em competência privativa da LERJ. Privativa. Aí esse 96 aqui do RI, que faz menção ao 99 da Constituição do Estado, que fala competência privativa da LERJ, parágrafo 1º do 96 do nosso RI, joga lá o slide de novo, por favor, diz assim: o projeto de decreto legislativo se destina a regular matérias de exclusiva competência do Poder Legislativo, sem a sanção do governador do Estado. Quer dizer, então, vejam que nós estamos diante de uma coisa curiosa, porque o artigo constitucional mencionado fala em competência privativa da Assembleia. O regimento interno fala em competência exclusiva do Poder Legislativo. Tem algo de estranho aí, pô. Tem algo de estranho.
E o curioso é que, se você voltar aqui no caput 96, quando ele começa a falar em decreto legislativo e cita o 99 e 24 da Constituição Estadual, o 24 fala, compete privativamente à Assembleia Legislativa, e vem emendar a Constituição do Estado, promulgar leis no silêncio do governador e decreto legislativo e resolução. Resolução! Está no mesmo 99, inciso 24. Tanto projeto de decreto legislativo quanto resolução estão citados nesse artigo constitucional. Quer dizer, então, estranho, né? Estranho, já que eu insisto, o artigo constitucional fala em competência privativa, o parágrafo 1º do decreto legislativo fala em competência exclusiva do Poder Legislativo. Agora, volta lá no slide, por favor. Eu não consigo traçar diferença entre Poder Legislativo e Assembleia Legislativa. O Poder Legislativo é a Assembleia Legislativa aqui no estado do Rio de Janeiro. Pô. Então, como é que eu traçaria eventual diferença entre elas? Sinceramente, meu amigo, não sei fazer. A competência exclusiva e privativa já fizemos. Se vai ser útil ou não é outra história, tá? Mas eu ficaria atento a essa expressão, tá? Olha aí, decreto legislativo, competência exclusiva do Poder Legislativo. Resolução, competência privativa da LERJ. Vamos ler o 97? Olha aqui o 97 do nosso regimento interno. O projeto de resolução é destinado a regular com eficácia de lei ordinária, matéria de competência privativa da Assembleia e as de caráter político, processual, legislativo ou administrativo, ou quando cabe a Casa se pronunciar sobre. E aí vem 8 objetos que essa resolução poderá ser feita. Perda de mandato de deputado, criação de comissão parlamentar de inquérito, conclusões da comissão parlamentar de inquérito, conclusões sobre petições, representações, reclamações da sociedade civil, matéria de natureza regimental, assuntos de sua economia interna e serviços administrativos, concessão a deputados de licença a qualquer título, exceto de tratamento de saúde, concessão de títulos de cidadão do Estado do Rio de Janeiro, de benemérito do Estado do Rio de Janeiro ou de medalha de Tiradentes. Quer dizer, vejam que a matéria de resolução é mais até para atos administrativos de fiscalização, ok? De perda de mandato, de criação de comissão parlamentar, do que o decreto legislativo, que teria talvez uma intenção mais de criar norma. Agora, percebam que o curioso é que é a resolução que ele diz tem eficácia de lei ordinária. Quando eu trouxe lá no início a diferença de resolução, decreto legislativo para lei ordinária, eu falei, eu não vou dizer que resolução é lei. Eu falei que resolução é ato legislativo, estão lembrados? Mas olha aqui, o que está dizendo o regimento interno? A resolução tem eficácia de lei ordinária. E aí, resolução é uma lei ordinária? Não, mas ela tem eficácia de lei ordinária, diz o 97 do regimento interno da Assembleia Legislativa. Cuidado com essa, hein? Cuidado com essa. Não há menção se o decreto legislativo tem eficácia de lei ordinária. Agora, lá no decreto legislativo diz que é sem sanção do governador do estado. Vai me desculpar, resolução também, pô. Resolução não precisa de sanção do governador. É o ato parlamentar, ok? Legislativo. Não está escrito no 97 que não precisa de sanção do governador a resolução. Mas eu nunca vi uma resolução passar sob sanção do governador. A própria casa é que fará. Também não tem sanção legislativa. Agora, na comparação simples dos artigos, né, fica claro que o decreto legislativo é sem sanção do governador. E a resolução, Deus sabe, porque ele não fez menção a essa colocação. Afirmo, também é sem sanção, porque é um ato parlamentar de matéria privativa da Assembleia. Então não tem que submeter a sanção do governador coisa nenhuma, é óbvio. Não tem que submeter a governador sanção coisa nenhuma, basta a vontade da Casa Legislativa, ok? Então estão aí alguns parâmetros para você buscar, para você enxergar eventual diferença entre decreto legislativo e resolução. Legal? Beleza. Muito bem. Vamos lá. Chama a sua atenção para demais proposições. Aí eu vou jogar no slide só 3 figuras. Joga lá o nosso slide. Olha aí. Demais proposições sem ser
projeto de lei, emenda à Constituição, né? Algo típico da feitura do Legislativo. Nós temos indicações, 98 a 101, moções, 102 e 103, e requerimentos, que nós temos o artigo 104 ao 110 do Regimento Interno, ok? Para que serve as indicações? Solicitação de medida de interesse público. Essa é a ideia, ok? Então, olha aqui, artigo 98. A indicação é a proposição em que são solicitadas medidas de interesse público, cuja iniciativa legislativa ou a execução administrativa seja de competência privativa do Poder Executivo ou do Judiciário. Parágrafo único. As indicações se dividem em duas categorias: simples, quando se destinam a obter do Poder Executivo ou Judiciário medidas de interesse público que não caibam em projeto de lei, resolução ou decreto legislativo. E B, legislativa, quando se destinam a obter do Poder Executivo, do Poder Judiciário ou da Procuradoria-Geral do Estado o envio de mensagem à Assembleia por força de competência constitucional. Então, quando a Casa quer que o Executivo encaminhe um projeto de lei de competência privativa do governador, o que ele pode fazer? Ele não pode apresentar o projeto de lei porque é competência privativa do governador. Então, ele faz uma indicação para que o governador encaminhe o projeto de lei de iniciativa privativa dele. Claro que ele o fará se achar conveniente e oportuno, mas eu estou provocando que ele encaminhe esses atos. Tá? Essa é a indicação legislativa. Mas tem o que é mais radical, a indicação simples, quando se destina a obter do Poder Executivo e do Judiciário medidas de interesse público que não caibam em projeto de lei, resolução ou decreto legislativo. Aqui eu tenho uma pegadinha interessante. Olha só, uma ótima medida administrativa. Decreto que declara a utilidade pública de um bem para fins de desapropriação. Caberia uma indicação? O parlamento vira para o governador, governador, desapropria aquela área lá, importantíssima para o interesse social, beneficiar a regularização fundiária. Olha, nós estamos fazendo uma indicação para o senhor fazer isso, porque a atribuição é sua. Você que desapropria. E aí, caberia indicação? No meu entender, não caberia indicação. Não caberia indicação, mesmo sendo típica atuação do Executivo. Por quê? Porque ele fala no artigo que a indicação será feita quando não couber a possibilidade de projeto de lei. Inclusive é simples, olha lá, letra A do parágrafo único do 98. Simples, quando se destina a obter do Poder Executivo e Judiciário medidas de interesse público que não caibam em projeto de lei, resolução ou decreto legislativo. Mas peraí, professor, você está querendo dizer então que a LERJ pode dar início a uma desapropriação? É isso aí, pode. Está na Lei Geral de Desapropriação. O parlamento pode declarar a utilidade pública, quiçá o interesse social. Olha lá, o DL, essa matéria de administrativo, pode perfeitamente cair na sua prova. Decreto-Lei 3.365, de 41, nossa lei geral, e é o artigo 8º. O Poder Legislativo poderá tomar iniciativa da desapropriação, cumprindo, neste caso, ao Executivo praticar os atos necessários à sua efetivação. Ora, então, o parlamento, a LERJ, pode fazer uma lei declarando a utilidade pública, ou se for o caso, o interesse social de um bem, para fins de desapropriação, cabendo ao Executivo a promoção dessa desapropriação. Também pacificamente se afirma que isto não gera uma obrigação do Executivo promover a desapropriação, em respeito à independência dos poderes, ok? Mas o Legislativo declarou. O Executivo promove se quiser ou não. Agora, o Executivo não promove. Aí eu podia fazer uma indicação, né? Uma indicação pedindo ao Executivo. Pô, promove aí, Executivo. Eu já declarei, agora cabe a você promover, ok? Agora, dar início à desapropriação não cabe indicação, porque o parlamento pode dar início à desapropriação. Professor, nunca vi isso acontecer. Bem-vindo ao time. Também nunca vi, acho que ninguém viu, ok? Mas o fato é que é possível. Aqui, previsto expressamente na lei, no artigo 8º.
Por desencargo de consciência, vale lembrar que José dos Santos Carvalho Filho fala que isso não deveria ser lei, deveria ser decreto legislativo, para não submeter à sanção do presidente, governador ou prefeito. Quer dizer, o legislativo declara, aí vai lá o presidente, o governador, o prefeito e veta. Olha aí, não adiantou nada declarar. Não concordo com ele. Pode ser lei sim, não vejo problema nenhum. Porque é só caçar o veto. Olha aí, é só caçar o veto do governador. Pronto. E reestabelecer a lei. Aí, não tem problema nenhum ser um projeto de lei. Mas como o dispositivo da indicação simples fala, quando não caiba em projeto de lei, decreto legislativo e resolução, meu irmão, se você não concorda com o projeto de lei, concorda com o Carvalhinho, não pode ser projeto de lei, pode ser vetado, está lá, um decreto legislativo, efeito externo. Tá legal? Então, aí um exemplo perigoso que pode ser usado como casca de banana. Tá legal? Fecha a indicação, volta lá no slide, temos agora as demais proposições, a moção. A moção você vai encontrar no artigo 102 e 103, moção de louvor ou de repúdio. Olha o 102, a moção é um instrumento pelo qual o deputado expressa seu regozijo, saiu direito, hein? Palavra difícil de falar, regozijo, insistir, saiu, olha lá, congratulações, louvor, repúdio ou pesar, ok? Então, será uma moção da casa, alegando uma infelicidade, se compadecendo aí, enfim, né? Ajudando as vítimas, me solidarizando com as vítimas, a palavra que eu estava procurando, solidarizando com as vítimas e tal, de uma catástrofe e assim por diante, ok? Muito bem, e vamos fechar, joga lá o slide com requerimentos. Aí tem requerimento para todo gosto, ok? Para vários fins. Um bom exemplo é retirada de uma proposição. Olha, você fazer um requerimento para retirar uma proposição. O 104 fala assim: os requerimentos independem de parecer das comissões e assim se classificam: 1. Quanto à competência para decidi-los, sujeitos apenas a despacho do presidente da Assembleia ou sujeito a deliberação em plenário. E 2. Quanto à matéria de formulá-los, verbais ou escritos. E aí você tem uma sequência de requerimentos a serem feitos, que você vai basicamente até o artigo 110. Artigo 110. Tá legal? Quer dizer, então, vejam aí essas demais proposições. Agora eu chamaria a sua atenção para o artigo 111 a 115 falar das emendas. Emendas às proposições. Emendas aos projetos de lei apresentados. Interessante, tem uma ótima sequência aqui também, que pode ser gerada uma questão de concurso público. Joga lá o nosso slide. Artigo 111, a emenda é a proposição apresentada como acessória de outra. As emendas podem ser, olha aí, supressiva, substitutiva, modificativa, aditiva ou de redação. E cada parágrafo explica para que serve cada uma delas. Então vamos lá, parágrafo 1º, supressiva, é a que manda erradicar qualquer parte de outra. Emenda substitutiva é a que pretende suceder a outra. Emenda aditiva é que se acresce a outra. Emenda modificativa é que altera a outra sem modificá-la substancialmente. E 5º, emenda de redação é a que se destina a corrigir falhas de redação, absurdos manifestos, incorreções de linguagem. Então estão aí os 5 tipos de emendas aos projetos apresentados. Detalhe aqui no 112, os substitutivos são emendas que alteram substancialmente as proposições e só podem ser apresentados por comissões, com assinatura da maioria absoluta de seus membros, ok? Quer dizer, então, o substitutivo não é uma emenda substitutiva, é algo mais, tá? Porque aqui vai haver uma modificação substancial das proposições. Então a gente não chama nem de emenda substitutiva, nem mesmo emenda modificativa. E sim, um substitutivo em si, é um projeto substitutivo. Cuidado aí para não fazer tal confusão. Ok? Muito bem, em relação a esse título 4, eram esses os comentários que eu queria fazer. Também indo bem, né? Continuo insistindo. Leia o regimento interno. Procure fazer o que estamos fazendo.
some o que você descobrir, some aquilo que você acha importante ao que estamos falando. E olha que beleza, você vai ter um estudo total do RI, até o título 5º.